Olá, José Eduardo Pinheiro, bem-vindo. Olha, sabes que é um orgulho poder estar à conversa com um ex-aluno que está no segundo ano da licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Católica Portuguesa, grande casa também, porque ajudamos aqui a confirmar uma segurança de que estamos a fazer o trabalho bem feito. Porque já pensaste bem, vai ficar aqui claramente demonstrada a tua capacidade de comunicação e por teres optado por seguir esta área de estudo, também creio que fica demonstrado este compromisso com a comunidade, que são estas duas grandes palavras, as palavras do nosso projeto educativo, comunidade e comunicação. Portanto, bem-vindo. Muito obrigado. É um orgulho receber-te aqui nos 15 minutos e um café para estarmos à conversa sobre também aqui esta relação entre a política e a educação. 15 minutos e um café. 2 convidados, um tempo limitado, um café e reflexões livres sobre práticas, teorias e pedagogias em forma de conversa. Eu se calhar desafiava-te a conversarmos um pouco sobre um certo alheamento dos cidadãos em relação à política local, à política nacional. Eu creio que tem muito a ver com o facto de vivermos um sistema de capitalismo, um sistema económico que nos incentiva a um pouco a este individualismo, não é? Eu quero ter a minha vida, assegurar as minhas condições de conforto, as minhas condições financeiras, a minha segurança e não tanto da comunidade. Nos países ditos menos desenvolvidos, as comunidades funcionam mais de forma cooperativa, de responsabilização, ajudam-se mais uns aos outros, há mais interação e desde cedo as crianças, os adolescentes e os jovens participam na vida da aldeia, na vida da comunidade, que nos nossos países ocidentais não acontece. Também fazes esta leitura? Faço. É nítido de observar que este modelo capitalista promove, de certa forma, o hiperindividualismo, que há, de certa forma, uma aversão desta vida da comunidade. E em relação ao olhamento dos cidadãos em relação à política, é verdade. No caso destas últimas legislativas, observamos que desde 1955 houve a mais baixa a taxa de abstenção, mas, no entanto, os números ainda são preocupantes, com a altíssima taxa de abstenção de 9% visível nas primeiras eleições, 75%, a verdadeira vontade de mudar o regime, o descontentamento social que foi descarregado nas urnas. E sim, eu percebo que até dá vontade a estes governantes que esse alheamento continue. No entanto... Este alheamento, este afastamento também está ligado a um menor escrutínio da atividade dos políticos, dos nossos representantes, legitimamente eleitos, mas havendo um alheamento nós não acompanhamos tanto a atividade deles e pode haver aqui uma certa perversão, não é? Abrir caminhos para a corrupção e para crimes conexos. Não achas que pode haver aqui uma relação? Sim, eu acho que é esse mesmo ponto de uma das razões desse alheamento, porque a ideia que o povo tem, que os eleitores têm, que muitos têm, que essa é uma das razões de não expressarem a sua vontade nas urnas, é que os políticos são todos uns corruptos, uns imorais, a promiscuidade que se tem visto, os nepotismos, os lobbies, a levada de interesses simplesmente por estar num cargo, e levar os interesses dos grandes, é uma das razões. Eu acho que isso tem de ser combatido. Não podemos também diabolizar tudo o que aplica, porque isso é o próprio suicídio das instituições democráticas. A meu ver, eu acho que a legitimidade não deve ser tão degenerada por este grupo que se tem visto ao longo dos anos de corruptos e imorais. Eu acho que Na minha perspectiva, há aqui várias variáveis. Por um lado, o facto de termos mais comunicação social, e repara, Portugal não é um país assim tão grande como isso e temos vários canais televisivos
dedicados à informação 24 sobre 24 horas. E, portanto, quanto mais conseguirem ter este tipo de informação mais polémica, mais fraturante, não é? Sobre, eu diria, quase umas telenovelas de casos de corrupção e de crimes conexos. Portanto, eu acho que se fala mais, porque, de acordo com os dados estatísticos, em boa verdade, a corrupção não tem aumentado em Portugal. O que tem subido a alguns pontos é a percepção de que há mais corrupção, não é? Muito por causa da comunicação social estar a noticiar mais os casos que existem. Agora, eu acho que este alinhamento realmente abre essa possibilidade de haver menos controlo das comunidades sobre os seus eleitos. Mas, por outro lado, não sei se concordas com este ponto de vista. Temos elevadas taxas de abstenção, infelizmente, e os eleitores votam muitas vezes sem conhecerem os programas propostos pelos partidos. Sim. Votam porquê? O que é que os orienta? É um certo clubismo. Não é baseado em informação, muitas vezes. Eu consigo perceber, porque a maior parte da população convencional portuguesa não tem tempo para ver os programas, que são extensos, diversos. Acho que até só o tempo ou não quer mesmo saber. Acho que por parte sim, mas também eu tento perceber que se eu chego a casa, dia longo de trabalho, abro os meios de comunicação social, por exemplo, nas últimas legislativas, ou em 2022, e vejo os debates. Eu sinceramente, custa-me um bocado tentar, e tento, aliás, perceber como é que há esta falta de alguns políticos e de debates com uma ausência de algum decórum, como é que não conseguem aprofundar a substância dos temas. Às vezes até me parece um reality show em alguns debates. Então eu percebo que alguns portugueses olham para aquilo que tiram de substância, é quase nula. Vão ver os programas extensos, é uma imensidão de páginas. Mas muitas vezes também é uma linguagem muito vaga, que na verdade não os compromete com grande coisa. Olha, nós aqui no agrupamento de escolas professor Armando Lucena, e tu foste nosso aluno do 5º ao 12º anos, nós tentamos inverter um pouco este alinhamento, criando algumas situações que incentivem os alunos a esta participação cívica ativa na sua comunidade e levando-os a ter a consciência de que têm voz, têm um papel, que não podem ficar à espera que apenas os seus representantes procurem resolver os seus problemas locais e os problemas nacionais. Como é que tu, agora olhando em retrospectiva, sentes, o que é que te vem à memória, que momentos foram estes em que, de certa forma, teremos contribuído para este teu interesse pela participação cívica e teres enverdado por esta área da ciência política? Eu acho que o principal, de vários em que eu presenciei, e até os que não presenciei, porque não tive a oportunidade, mas que ouvi falar dos programas e das iniciativas, mas para mim o principal impulsionador e o embrião para todo o caminho que eu estou a seguir foi o Portugal Idealizado no âmbito da filosofia e da economia, com nomeadamente o professor Jorge Rocha e o professor Alexandrino Panso, que consistia, estávamos mesmo em eleições. Sim, foi quando o orçamento não passou, exatamente. E estávamos também no âmbito da filosofia política. Estávamos a lecionar 3 grandes autores, John Rawls, Nozick, Sandel, e houve esta iniciativa, conjugação das duas disciplinas, de realizar um projeto consignado Portugal Idealizado, em que nos reuníamos em grupos e realizávamos um partido do zero com base num dos autores, ou fazer uma ponte de ligação entre 2 autores e depois neste grande auditório debater os nossos programas, debater ideias, explicar ideologias. Basicamente, o que nós achávamos que não estava bem, o que é que poderia ser mudado, o que é que nós mudaríamos se tivéssemos essa oportunidade. E isso foi realmente uma democracia que me motivou
e que me levou por este caminho. Eu lembro, eu vim assistir aqui aos vossos debates, às vossas, inicialmente, cada grupo, cada partido apresentava o seu programa, as suas ideias, e depois havia debate, e até um debate muito, muito interessante. E creio que foi uma forma muito ardilosa de vos conseguir envolver, não ficaram tão passivos a ouvir o professor apresentar estes grandes teóricos, mas pôs-vos a pensar na relação concreta daquelas filosofias, das ideias daqueles teóricos, não é? E a repercussão que têm numa orientação mais de esquerda, mais de centro, mais liberal, e portanto, digamos que ao porem a mão na massa isto tornou-se mais significativo. E foi feito aqui um percurso desde a investigação, a utilização da informação até à partilha, que eu acho que é fundamental. Nós estamos bastante focados nessa ideia de que, passando por estas fases, vocês estão a consolidar, estão mesmo a criar conexões neuronais que vão ficando como verdadeiras aprendizagens para o futuro. E, portanto, sim, eu acho que essa dinâmica do Portugal idealizado é fantástica. E revejo e ouço os comentários dos alunos que participam e são... Eu creio que participaste no primeiro ano, que isso aconteceu, que esse Portugal idealizado aconteceu. Depois, sim. Como correu bem, tem-se tentado repetir. Depois, aqui no Conselho, temos a Assembleia Municipal Jovem de Mafra. Não sei se participaste. Não cheguei. Não chegaste a participar. Com muita pena mesmo. Mas revês que realmente tem um papel também muito importante de dar voz e de incentivar os jovens a esta participação cívica ativa. Todos. É um mecanismo de assegurar e a efetivação da própria democracia participativa e ajuda nós, alunos, a ajudarmos na resolução dos problemas locais, neste caso, com verbas orçamentais que o Estado disponibiliza e que depois há de haver o projeto que será o mais votado e que será realizado. Olha, nós vamos recortar aqui desta gravação, vamos recortar uns segundos para fazer uma promoção à Assembleia Municipal Jovem junto dos teus colegas. O que é que tu dirias, se estivessem aqui os teus colegas, não estão, mas vão ver em vídeo, o que é que tu dirias aos teus colegas que estão agora no terceiro ciclo e no ensino secundário, que têm esta possibilidade de participar com a apresentação de um projeto, de ir à Assembleia Municipal, de ser deputados municipais durante um dia, apresentar as suas propostas para o seu território, para o seu concelho, sabendo que a Câmara Municipal tem o compromisso de executar, de implementar o projeto mais votado. O que é que tu lhes dirias para os incentivar? Bem, se o próprio projeto já não é o suficiente, eu pessoalmente, que agora estou na área de ciência política, tenho um grande desgosto de não ter participado, um arrependimento, e digo a estes que têm ainda esta oportunidade para que não desperdicem, que vão ver a democracia direta a ser realizada, o debate, que olhem para os problemas que estão à volta deles e que queiram os mudar. Este sentimento de mudança é essencial para nos formarmos e para sermos bons cidadãos, e é isto que a escola tem, é a missão principal da escola, é integrar os bons cidadãos na sociedade e é criá-los. Eu penso que no âmbito da política, acho que eles vão sentir mesmo na pele dinamismo, a euforia do que é a democracia, o debate, ali o próprio sentimento de, ok, eu estou a fazer por algo que é próximo. Exato. Eu não estou a votar num representante que irá levar a cabo os programas que já apresentou. Eu estou mesmo diretamente envolvido, não é? Estou mesmo lá a viver. Muito bem, mas olha, eu tenho ideia de teres participado, nós propomos teres ido ao IGOT, portanto nós propomos, para quem não estiver por dentro, no âmbito da disciplina de Geografia, é lançado o desafio de identificar algum problema local, portanto na vossa comunidade, e de pensarem, de investigarem e de apresentarem propostas de solução. Eu tenho a ideia que foste ao IGOT, não foi? Sim. E que memória é que tens daquela oportunidade de ir a uma instituição de ensino superior, apresentar e ouvir apresentar de outros agrupamentos
estes projetos? Foi uma experiência incrível, foi muito giro, a própria experiência de estarmos num ambiente académico, de estarmos com alunos de outras escolas, mas para mim o principal fator que me levou a olhar para este projeto como algo essencial é que eu não tinha a noção de vários problemas que existiam em outras localidades. Eu, pessoalmente, o meu grupo foi levar a proposta de uma reforma à Feira da Malveira, que hoje está a decorrer, e que muitos alunos, nós fizemos no início da apresentação uma pergunta inicial se alguém conhecia a Feira da Malveira. E exclusivamente os que são de cá, ninguém fazia ideia. Pronto, nós apresentámos o nosso caso, os alunos de outras localidades apresentaram o seu. Mas, em boa verdade, eu acho que consegues ver, e gostava de te ouvir enquanto nosso ex-aluno, nós, repara, que mobilizámos aqui o nosso compromisso que nós propomos, incentivamos os alunos a participarem na Assembleia Municipal Jovem, dinamizámos o Portugal Idealizado, e todo um conjunto de ações que também passam por eu reunir regularmente com os delegados de turma para ouvir os representantes das turmas. Consegues ver, enquanto ex-aluno, que estes projetos diferentes concorrem todos, na verdade, um desenvolvimento integral e complexo de habilidades de comunicação, de participação com a comunidade. Qual é a tua leitura, agora olhando para trás? Eu acho que fazem todos esses projetos fazem parte da mesma realidade, porque são instrumentos para, como já falámos há pouco, tornar execuíveis as tarefas fundamentais do Estado, de incentivar a participação cívica dos cidadãos e a própria cidadania, a educação para a cidadania. Eu acho que são instrumentos diferentes para concretizar o mesmo bem comum, o mesmo fim, que é a participação dos alunos, um maior envolvimento dos alunos numa participação cívica, um maior aprofundamento do que é que não se pode falar nas outras disciplinas, e o que a própria educação para a cidadania às vezes não consegue fazer, por só ter aquele tempo de uma hora por semana, penso eu, e então fazer atividades, de certa forma, extracurriculares, mas que promovam o que é o zelo por este envolvimento. Não foge ali um pouco à esfera monótona dos alunos. Na sua Olha, mas vida. a leitura que eu faço da forma como tu te referiste à questão do Portugal idealizado, o facto de terem sido desafiados a colocar a mão na massa, não é? E a pensarem, agora com este conhecimento teórico que tenho, o que é que vou fazer? E construir um programa. Portanto, este envolvimento, este papel mais ativo dos alunos, foi super marcante para ti, aconteceu nesta área. Mas se conseguíssemos fazer, e é esse o nosso desejo, que aconteça em todas as áreas curriculares, estamos a consolidar o conhecimento em mais áreas, não é? Portanto, enquanto aluno, veste que aqui foi uma área em que te foi proporcionada, e também o facto de haver mais interação entre colegas, não é? Isso faz com que fiquem mais consolidadas estas aprendizagens. Eu quando me aproprio de um tema e consigo fazer uma pesquisa, uma investigação, debater com colegas meus sobre ideias diferentes que depois se vão tornar uniformes e consensuais, eu estou-me a apropriar do tema, estou a levar comigo muito além do âmbito escolar, mas para a vida. Eu penso que aprender é ensinar, a metodologia de ensino que mais resulta, e se conseguíssemos levar esta metodologia para todas as outras disciplinas, eu acho que seria perfeito, mas são preciso algumas reformas no âmbito escolar, mas sim, é algo que tem de ser discutido e tem de ser debatido. Há uma coisa que tens que nos revelar. O teu interesse por esta área de estudo, da ciência política e relações internacionais, perspectivando um pouco o teu futuro, achas que te vês mais numa área de investigação,
de análise política, ou gostarias mesmo de exercer uma atividade política, de ser eventualmente representante, como deputado? Sim. Imagina que, não sei, Sim, olhando para o futuro, em que situação é que tu gostavas de ver? das duas vertentes da licenciatura, a ciência política e as relações internacionais, eu tenho um maior gosto e uma maior proximidade da ciência política. No entanto, claro que teria todo o gosto e o privilégio de seguir uma carreira diplomática. No entanto, a ciência política, a área da investigação também, consegue me cativar de uma forma que, sim, Então, mas só para responder, acho que o comentador, se houvesse agora uma abertura para ser comentador político e depois sim ingressar na ciência política, sim, era um dos meus objetivos e é bastante bom. olha, e se fosses convidado para ser ministro, que área é que tu gostavas de... a área que achas que estás mais... Bem, tens mais ideias e que achas que podias fazer a diferença? dada a altura, a época que estamos, as últimas eleições americanas que surgiram, eu acho que se calhar trocava um bocadinho com o Nuno Melo para o Ministro da Defesa e dizia, olha, pá, se calhar temos de aumentar o investimento em defesa, porque isto se calhar não é assim como foi nos últimos anos e precisamos de alcançar cerca de 2% do PIB para a defesa, porque estamos aqui em um divisor de águas que se está a aproximar da Europa. Então, Isto mais nessa área da defesa. Mas repara, as relações diplomáticas podem evitar questões de conflito. E seria muito mais benéfico para a humanidade evitar as questões de conflito. E não temos de nos estar a armar todos para nos conseguirmos defender. Agora que vemos o mundo a caminhar para o abismo e para uma situação de alto risco, sim, é verdade que temos que rever as nossas matérias de defesa. sim. Olha, queres acrescentar mais alguma coisa? Eu penso que demos aqui, tocámos em vários tópicos. interessantes. Neste último, agora a grande importância da diplomacia para evitar conflitos e garantir a efetivação da paz é verdade, mas eu acho que se tem vindo cada vez a notar mais que a Europa e os valores ocidentais e a ideia de uma infinidade de paz, de democratização, de um crescimento e fomento económico está a acabar. Vemos agora às portas da Europa uma guerra da Rússia, não provocada, a Rússia à Ucrânia, não provocada pela Ucrânia. Vemos agora a eleição do Presidente dos Estados Unidos, do Partido Republicano, e vemos que as coisas já não estão a caminhar para o que sempre foi, e vemos aqui uma grande normalização de um estado de exceção. E eu acho que estamos em tempos difíceis e que agora Portugal tem mesmo de se virar. Olha, uma coisa certa, a educação talvez seja a chave. Precisamos de formar os cidadãos para serem mais participativos, para não deixarem que as democracias comecem a desvaneçam, comecem a apodrecer. E por outro lado também precisamos de dar ao mundo uma liderança, precisamos ter líderes mais empenhados, com este compromisso de preservar não só o planeta, mas também as comunidades. Porque na boa verdade, quando cá chegámos, a Terra já cá estava. Ninguém construiu um centímetro quadrado de terra e, portanto, não vale a pena todo este conflito que vai acabar sempre na destruição do planeta, eventualmente na morte de humanos iguais a nós. Portanto, eu acho que a escola é que tem que fazer a diferença. Olha, obrigado. Obrigado, meu. Por esta conversa, foi um gosto. E fica o desafio de continuarmos no outro episódio com mais conversas sobre estes temas. Obrigado.